Olá, gente! É o seguinte, estamos em época de compra de materiais escolares. As aulas já vão recomeçar e sempre esse dilema pode passar por você ou não. Puxa, tenho materiais aqui que parecem novos, tenho uma filha que é super cuidadosa, dá para aproveitar esses cadernos, essas canetinhas ainda funcionam, tem que comprar tudo de novo? Será que é a melhor solução? Será que eu tenho que levar a filha para ver o preço das coisas? Ou ela pode acabar se perdendo no meio de tanta informação, não sei, de tantas propagandas que querem ter o filho aí, assim, e a gente quer formar filhos sóbrios, virtuosos. Como que a gente faz, né? Às vezes a gente tem medo dessas comparações quando chega lá no dia da escola e vê que tá com a mochila igual do ano passado, puxa, tá com, não sei, com esse estojo igual, né? Ixi, você não trocou de estojo, olha só esse estojo novo, cheio de glitter que a amiguinha tem. Essas comparações podem nos roubar um pouco a paz, podem nos deixar um pouquinho com esse frio na barriga de será que eu fiz a melhor decisão? Eu sou a Cissa Kloster, esse aqui comigo é o meu pai, Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a educarem os filhos com respeito e sem gritaria. Bom, pessoal, esse vídeo foi feito para você, às vezes, que quer um filho virtuoso, que quer um filho de verdade, com valores, com princípios. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essas estratégias que os pais podem usar para, neste momento de começo de aula, começo de ano, dar um incremento na formação do próprio filho, né? Hoje vamos falar muito sobre essa sobriedade na hora de voltar às aulas. E como a gente pode ensinar isso para os filhos, como pode ser um crescimento para nós e para os filhos. Porque dá sempre um medo, né, Cissa? Os pais têm sempre alguns medos e a ideia nunca é se guiar, né, nas ações que a gente faz da educação por medo. A educação é uma questão de amor, a gente faz isso por amor. A gente fala muito que a educação é uma arte, né, é uma paixão, a gente faz por amor e é ciência. E nesse processo aqui a gente vamos comentar um pouquinho sobre isso, de como a gente não se perder nessas escolhas. O pai falou aqui de alguns medos, né? E eu não sei se para você pode ter acontecido isso, né? Não sei, eh, eu me lembro de ter que apagar alguns livros usados, né? Pode ser que você alguma vez tenha vivido isso. Puxa, eu não tinha o melhor, não sei, o melhor estojo, eu não tinha, ou aquele dia que eu, sei lá, aquele ano que eu não troquei de mochila, ou minha família, ou não, eu sempre tive, por isso eu vou reproduzir isso com a minha filha, eu sempre tinha material novo, então a gente vai comprar material novo. Então pode ser que você tenha essa dúvida, será que eu reproduzo exatamente o que eu vivi? Será que os coleguinhas podem falar alguma coisa que talvez eu tenha, não sei, queira privar minha filha de qualquer comentário, né? Melhor puxar para cima aqui nesse aspecto. Será que eu tenho que dar tudo nesse quesito, material escolar, canetinhas coloridas, borracha com cheiro, tudo que puder? Ou, não sei, tô pondo aqui algumas perguntas que pode ser que sejam as suas, né? Assim, será que eu tenho medo de reproduzir um trauma meu, essa sensação minha, ou não só um trauma, mas quero imprimir aqui um pouco da minha história aqui nessas decisões de hoje. Quero também pensar, privar o meu filho de alguma possível crítica dos colegas, também por medo de que ele não saiba se posicionar bem. Ou também pode ser que eu tenha esse medo, veja se pode acontecer isso com você, do meu filho achar que eu dou pouca importância para ele, porque eu digo que ele vai aproveitar a mochila, porque eu quero economizar aqui nos materiais escolares. E eu não quero que ele pense que eu o amo menos, porque ele tem um material menos legal do que o seu, sei lá, do que o primo dele, que tem lá um super estojo, uma super mochila, um caderno super novo, do personagem super legal. Então, será que meu filho vai pensar que eu o amo menos, porque eu tô dando esse tipo de material mais simples, né, com, sei lá, um estojo pretinho, né, com alguns lápis assim tranquilos, não é aquela super mega lapiseira e tal. Será que isso pode passar no seu coração? Na verdade, pode ser que sim, né, pai? Pode, e acontece que nós pais, às vezes, queremos, né, dar sempre o melhor para os nossos filhos. E nesse querer dar o melhor, a gente pode, às vezes, se perder ou querer evitar dores para os filhos. E também são duas coisas que a gente tem que evitar na hora da educação. E isso acontecia aqui em casa, nós tínhamos novos, tinha a comparação entre
os filhos, né, que às vezes um não queria ficar com o livro do outro, tal, porque tem uns que são mais cuidadosos e outros que são menos cuidadosos, né? Então, ficava aquela discussão, não vou pegar o caderno dele porque ele não capricha tanto quanto eu, né? Então, ou às vezes a comparação com os outros colegas, dependendo de onde você está, é uma coisa que é importante é mostrar para os filhos que nem tudo é igual na vida. Existe uma diferença, existe uma diferença entre eles e existe uma diferença entre as nossas famílias e as outras famílias da nossa família mesmo, dos primos, né? Ou amigos conhecidos, ou vizinho do prédio, que podem ter situações diferentes. Acabei de lembrar aqui que, por exemplo, lancheira. Eu vou dizer para vocês uma verdade aqui. Nem sei se eu já falei isso pro pai alguma vez, mas eu tinha vergonha da minha lancheira. Eu tinha vergonha. Primeiro, gente, eu tinha uma vergonha. Porque eu tinha uma lancheira no Café O Rá-Tim que era super dura e que ela abria assim e já tinha um cheiro lá de suco de maracujá, porque era... E às vezes... Agora eu não sei como é que... Claro, às vezes dependendo da família já tem outro sistema, já lancha na escola, já é o esquema... Mas eu via as lancheiras das outras amigas e achava o máximo, assim, né? Mas assim, eu tive que aprender a lidar com naturalidade com a minha lancheira, né? E no fundo, também, não sei, a gente... Tudo isso ensina muito, né? Saber levar isso com leveza, com naturalidade, sem fazer drama. Também, que mais? Tem um monte de ocasião. Esse de apagar o livro também, vou te falar, era o pior. Era o pior, vou dizer. Não sei se alguém aí já viveu isso, mas eu era da época que os livros se usavam assim, não pra colar adesivo. Hoje em dia você tem que destacar tudo, recortar tudo e tal. Pode ser que tenha sido o seu caso, na época que os livros eram um pouco mais aproveitáveis, assim. Mas era bem difícil. Acho que agora, pai, não sei se... Eu vejo que a maioria das famílias tem livros de literatura para aproveitar de um ano para o outro, assim. Dependendo da época, falo, olha, tem que comprar, além da lista de material, o livro de literatura tal e tal, tal, para esse bimestre. E tem mães que pensam, puxa, tem que encomendar, isso vem depois e tal. Mas dá para comprar em sebo também, né? Às vezes tem gente que fala, ai, não, entra em sebo, tem... Não sei, minha filha vai ver lá, a página tá amarela, tem um rabisquinho aqui, esse livro foi usado por não sei quem, tá faltando uma página. Não tem problema, né? Não vai matar ninguém. Você tem aí uma página que tá um pouquinho rasgada, se tá com... Não, vamos valorizar o conteúdo que tem aí, fazer, olha, filho, isso aqui vai ser legal, você já chega com esse livro, a gente já vai linkar, a gente vai dar importância pro conteúdo, né? Mas não tem problema, se foi comido por cupim, se o irmão rabiscou no outro dia e tal, já tem lá uma marca registrada, né, pai? Exato. Isso acontecia. O irmão mais novo ia lá e deixava uma lembrança. Um rabisco lá. Um rabisco. Mas faz parte do show, né, pai? Tem que saber lidar com muita naturalidade, jogo de cintura e focar no essencial. Então, a gente só não pode pegar as mães como você tinha essa dor e não levar isso para frente. Então, as mães não podem se guiar por pequenas frustrações, como a gente já falou sobre isso. Mas não digo como uma dor, uma frustração. Digo assim, alguma coisa sempre vai ter algum momento assim mais, sei lá, mais incômodo, mais assim, normal, né? Exato. Não é uma frustração, mas são pequenas. Não é. Pequenas... Pode confiar. Tinha coisas piores, assim, às vezes a volta das férias, né? Que daí, às vezes, das férias de junho aqui, também eles começavam não, nós fomos pra Disney, fomos pra não sei o quê, Isso aí também. E você foi... Contar das férias. Eu fui pro parquinho lá embaixo. A gente jogou bola ali no parquinho mesmo e a gente jogava... No fundo, toda a galera do prédio gostava da companhia, porque tinha gente de todas as idades aqui em casa, né, pai? Exato. Mas esses passeios de muito espetaculares, nunca, eu cheguei da Disney, puxa, eu cheguei ali da vizinha mesmo. A gente fazia um sistema mais soft, né, pai? Mais tranquilo. Mas era assim, né? Conforme a tua realidade, né? Então... Isso foi legal, me mostra a foto, deixa eu abraçar aqui seu ursinho e tranquilo também.
Talvez essas sejam algumas, nós estamos comentando, pode ser algumas situações que você viveu também aí, que também não pôde fazer aquilo. Isso é uma coisa que acontece e nós temos que ensinar os filhos essas diferenças. Nós aqui, né, nessa época, lembra assim, se a gente punha todo mundo para ajudar e envolvia muitas as crianças aqui. Eles ajudavam a encapar, ajudavam até, como você falou agora há pouco, a apagar um livro que poderia ser utilizado nesse ano e foi utilizado no ano passado. Trabalhavam nessa identificação. E isso, Por etiqueta, né? E fazia por etiqueta, eles conseguiam ver o volume que isso dava de trabalho. Porque às vezes eles começavam e cansavam. E você, pai, tinha que continuar porque aquilo tinha que terminar, né? E nós tínhamos que terminar aquilo porque a sala ficou cheia de coisa para fazer. E era bacana porque eles começavam a ter as coisas deles, né? As responsabilidades dele. Então aquilo era a identidade dele. Então quando você usa tudo isso para mostrar que ele constrói as coisas dele, ele construiu o material, ele identificou os lápis, ele juntou, né? Nós tínhamos aqui uma sobra de lápis e coisas, tudo que daria para depois remontar, comprava o que faltava e a gente conseguia acertar. Mas a gente sofria às vezes com algumas comparações, né? Eu lembro de eu, quando criança, com os meus, eu tinha uns tios que tinham um pouco mais de posse, sempre tinham coisas muito melhores, né? Ou recebiam até prêmios quando passavam de ano, coisa e tal. E uma vez eu fui reclamar para minha mãe e ela falou, não, passar de ano é só obrigação, é sua obrigação. Não tem nada que receber. Isso é uma coisa que... E aquilo me ficou marcado. Eu disse, não, isso aqui é o mínimo que eu posso fazer. Então, pode falar. Essas comparações, elas são, de certa forma, construtivas, né? Porque a gente sabe que disso a gente pode ajudar o filho a ganhar convicções mais profundas, né? Dessas virtudes que a gente estava falando. Um caminho importante, né? Eu pensava que 2 caminhos, né? Primeiro, a gente vai falar do educar o coração, para preparar o coração desse filho para esse pequeno sofrimento que ele vai passar, às vezes, quando ele entra em contato com outras realidades e vê que, puxa, tá diferente aqui, né? Então, entender que as realidades são diferentes e também ter essa visão de uma educação financeira, né, pai? Quanto custa isso? Né? Puxa, parece uma bobagem, né, que um caderno com uma capa X seja super lindo, mas ele é 10 vezes mais caro do que um outro caderno igual ou que tem até mais folhas. Então, ajudar o filho a entender objetivamente ali quanto custa aquele tipo de material, né? Então, o pai até falava de um amigo que ajudava os filhos a entenderem com o preço do pão, né? Eles tinham o hábito de comprar pão e sabiam quanto valia o pãozinho. Então, eu falava, sabe quantos pães custa isso aqui? Tantos pães, né? Puxa, e esse, tantos pães, né? O filho já conseguia até imaginar a diferença, né? Então, esse caminho de ver o quanto vale as coisas, né? E ver que não é que, sei lá, a gente precisa economizar nisso para também ter outras escolhas melhores, né? Puxa, a gente vai economizar isso porque a gente também tem que comprar o uniforme que tem esse preço, a gente vai começar a fazer o treino de futebol que tem esse preço também. Então, para poder caber tudo, filho, a gente precisa organizar melhor esses gastos, né? Então, quando o filho entende com objetividade, ele sabe que não é porque minha mãe me ama menos, é porque a gente está estudando o conjunto de opções da família, e não só as coisas da família relacionadas a mim, mas também essa noção de que a família precisa privilegiar alguns serviços, alguns benefícios, e que não é tudo que eu peço que vai dar certo. Então, os meus caprichos individuais ficam assim, em segundo plano, pensando que, puxa, a gente está economizando para essa viagem de família que a gente vai fazer no final do ano, né? Então, ajudar o filho a ter essa noção mais objetiva, isso é um super ganho, né? Uma super oportunidade. Então, preparar racionalmente o filho para esse tema, né? De que eu vou entendendo quanto custa e eu vou aproveitando que eu posso otimizar esse dinheiro para outras coisas. E, ao mesmo tempo, outro tema que é mais importante, pai, então eu vou aqui só deixar o caminho para você explicar, mas que é essa pergunta, como educar o coração? Como que eu vou ajudar o filho a perceber que mais importante do que simplesmente uma relação objetiva com as coisas, né? Puxa, isso vale menos e tal. O momento é que a hora quando eu chego na escola com a minha mochilinha lá, tô tecnicamente feliz, porque eu entendi que
que eu vou gastar o dinheiro em outra coisa. Mas quando eu vejo minhas amigas com mochila nova, linda, né, e com de pelúcia, ou de lantejola, ou de não sei o que e tal, e aquilo mexe comigo, porque tá cada uma tocando na mochila da outra, e é toda aquela promoção de que, olha, o que eu tenho e não sei o que e tal, e eu não tenho. Como preparar esse coração para esse choque de realidades, assim? É importante a gente estar sempre junto com os filhos, né? E entendendo e pedindo para eles mostrar e falar os seus sentimentos. A gente não vai poder mudar os sentimentos, dizer assim, ou trocar os sentimentos dos filhos. A gente pode pôr outras ideias que levem a outros sentimentos. Mas é importante, isso que você estava falando, as crianças têm que usar a compra dos materiais como uma educação financeira. Temos que usar todo esse começo de ano e essas comparações para educar o coração, porque mais tarde, quando ele for já adulto, se a gente não formar ele, ele vai ter frustrações. Elas vêm, não sei, cada um de nós Então, sim. tem as suas histórias, né? Eu tinha uma fábrica, achava que minha vida vai ser naquela fábrica e daqui a pouco a fábrica quebrou. Tive um golpe lá dos sócios e acabou tudo, aquele sonho foi embora. E aí, como é que a gente faz nessas frustrações? Como é que a gente faz para começar de novo algumas coisas? Então, a gente tem que se educar, né? E a gente tem que educar os filhos e trabalhando quando eles são pequenos e mostrando que nem tudo que você precisa, nem tudo que você quer você precisa e você vai ter, e aprender a trabalhar com isso é muito importante. Uma das coisas importantes é você fazer com que eles falem isso para você. Se isso está incomodando os filhos, se isso está judiando deles, se você percebe que existe alguma coisa, fala, deixa ele falar. Vem, senta no carro, senta, né? Se são vários, tira ele, né? Vai tomar um lanche com ele, pede para ele conversar e vai explicando que existem outros valores muito maiores do que aquele de ter aquela borracha que sai luzinha quando você apaga, porque a outra também apaga, que a finalidade da borracha não é ter luzinha. A finalidade da borracha é apagar. Então, vamos usar as coisas de acordo com a sua finalidade, né? Essa que é a coisa importante. Então, com os materiais escolares, nós podemos fazer um grande trabalho de formação. E é fácil fazer isso? É fácil encarar isso que a gente está falando aqui? Não é fácil. A educação, ela é bacana, é um negócio legal, mas não é para todos. Esses dias nós estávamos vendo a Mary Poppins, não é um filme antigo aqui, mas estava com as minhas netas aqui vendo o filme de Mary Poppins. Tem até dois, o mais antigo. E vendo como aquele pai, o que ele queria os filhos perfeitos, mas não queria se envolver com os filhos. Queria que as pessoas cuidassem deles, mas não os problemas dele. Até que a Mary Poppins veio e conseguiu fazer eles entenderem que eles tinham que dar o exemplo, né, e que eles participassem disso, da educação, e mostrassem, né, a felicidade que tem em algumas coisas muito pequenas. A felicidade que tem em levar as crianças para comprar, terminar a tarefa de encapar, de fazer isso aí. O estar junto com os filhos aí pode ser uma coisa muito bacana. Então, mostrar que ser uma pessoa, né, virtuosa, generosa, é muito melhor do que às vezes só ter alguma coisa, porque nesse só ter você nunca vai conseguir, sempre vai ter algo melhor, e você vai criar uma ansiedade para o teu filho. Você falou uma coisa importante, às vezes tem casais que infelizmente não puderam viver juntos, estão vivendo separados, e o filho vive com um, com o outro. Tem que tomar um cuidado muito grande nessa hora, porque os filhos podem negociar que para eles, naquela hora, pode ser uma solução de um querer deles, e vocês, pais, têm que conversar e falar, olha, nós temos várias coisas diferentes, mas na educação a gente tem que ter o mesmo caminho, um alinhamento. E não vamos ficar comprando o amor dele, né,
ou com pequenas coisas. Mais importante é ele se sentir amado. O filho tem que se sentir amado. E os pais, aquilo que você comentou já, vale a pena a gente reforçar, não se guiar pelo medo de criar uma frustração, pelo medo dele sentir aquilo que eu senti quando eu tive uma frustração no passado. Porque se eu começo a me guiar pelo medo, eu começo a criar problemas que às vezes nem existem e eu vou sofrer e fazer o meu filho sofrer. Se a gente pudesse dar um resumo, vamos dizer assim, da educação, a gente trabalha sempre pelo amor. E ele se sentir amado, sentir que você está vendo, você está preocupado com os materiais dele, que você está fazendo, que você não terceirizou isso, que não foi tudo comprado, está aqui. Quando você está tudo comprado, feito ali, e você nem participou das coisas dele, isso é pior para a criança. Toda pessoa, uma coisa que ela precisa muito é se sentir amada, querida, escolhida. Isso é muito importante. Então, E essa é uma das coisas que a gente tem que pôr em prática. Então, tudo isso que a gente foi falando, assim, claro, objetivamente formar a criança, né, dentro desses critérios, assim. O pai foi falando, olha, puxa, saber olhar com realismo para as coisas, para as comparações, acolher, tá muito junto, né, envolver-se e ao mesmo tempo ter esse olhar, né. Cada criança vai ter uma reação. Tem crianças que por temperamentos diferentes dão mais importância às coisas materiais e outras não, né. Um sanguíneo às vezes ele é mais, não sei, não dá tanta importância para isso, ou sim, porque é mais dramático, ou às vezes ou uma melancólica tem mais dificuldade para falar que aquilo está custando mais, que ela está sofrendo com aquilo. O importante é ter esse olhar para cada um, ajudá-lo a entender com profundidade e mostrar esse tema central, que é o amor, né? A gente entrou aqui no tema da sobriedade, da educação financeira, mas o nosso guia é o amor, porque a gente precisa educar para que o filho se sinta amado, se sinta respeitado, independentemente das coisas que ele tem, né? Então, mostrar que o valor central aqui é o ser e não o ter. Então, se a criança está ali dizendo que os amiguinhos estão, não sei, humilhando ela porque ela não tem aquilo, eu falo, filha, essa pessoa não está valorizando o que é mais importante. Talvez você tenha que buscar outra amizade, talvez isso não seja, esse tipo de comparação não é o mais legal. Você tem que saber colocar o seu filho por cima desse tipo de comparações para dizer, olha, o ser, né? Qual é a pessoa que é mais bondosa na sua sala? Qual a pessoa que você de repente percebe que vai agregar na sua vida porque você vê que você a admira, não só pelas coisas que ela tem, mas pela forma como ela respeita as amigas, como ela se refere aí às professoras e também, então, ajudar as crianças a separarem um pouco isso para não ficarem tão focadas no que é materialmente visível e eu me senti um fracasso porque a minha mochila é menos legal do que a dela e se alguém falar alguma coisa eu já não sei, fico perdida assim na minha base, né? Então, se uma criança se sente amada, ela não vai perder a base, porque essa base do amor vai dar para ela essa estrutura, essa autoestima. Puxa, minha mãe fez isso comigo, puxa, eu sei que a gente vai aproveitar isso para outra coisa, eu sei que apesar das diferenças daqui, a gente vai... Isso não é tão importante, né? Então, é uma criança que ela tá segura. Então, construir essa segurança das crianças, né? Não focar nessa ansiedade que o pai falava, né? De querer sempre a novidade, querer sempre o melhor, né? Puxa, eu achei que eu ia arrasar com essa mochila na escola porque eu gastei uma fortuna e de repente a outra tá com uma igual à minha Então, ter esse cuidado de não focar no ter, né? Focar no ser. E ajudar as pessoas a identificarem o que há de bom no outro. E assim a gente pode ajudar os filhos a construírem seus critérios, as suas decisões, né? E onde vale a pena ou não vale a pena sofrer. Puxa, não vou sofrer por isso. Eu vou ajudar os outros, eu vou focar nessa outra amiga, eu vou, claro, conversando disso com a mãe e com o pai, porque as mães e os pais têm que estar muito atentos. Você tem que estar muito atento ao seu filho, né? Nesse começo de aula. E aí saber essas diferenças entre as famílias, né? Isso é muito importante, porque até para você definir os valores e os princípios, e você diz, olha, esses são os nossos valores, são os nossos princípios. E as famílias, elas
podem ter lugar outros grupos que tenham valores diferentes. Você, quando define esses valores e vive esses valores com os teus filhos, eles vão... Não é que a gente vai ter que criar uma bolha e depois eles lá fora é diferente. Não, eles vão poder olhar os valores das outras grupos familiares E tá agradecidos pelos seus valores. Puxa, que bom. e vão dizer se é assim, se está certo ou está errado. E vão comparar isso. Eu lembro de algumas filhas minhas que foram fazer intercâmbios, né? E viram outras famílias, viveram 6 meses, 8 meses com outras famílias. E aí eles puderam comparar algumas coisas e falaram, isso aqui a gente vive melhor lá em casa. Pode ser que tem outras coisas que a gente viva pior, mas eles conseguem crescer e fazer essas comparações, desde que a gente defina esses valores. Então, usar o começo de aula para ensinar um valor financeiro de quanto custa as coisas, de que existem coisas diferentes que a gente pode aproveitar, e fazer disso uma tarefa de eu estou cuidando das coisas e construindo as coisas que são deles, dos materiais dele, vendo eles também participar, ter a responsabilidade por isso, é muito importante. A gente sempre fala que é muito importante, mas a gente tem muito importante. Tem uma Muito netinha importante. que ela fala, que tem Muito importante. 3 anos, e ela fala muito importante. Isso Muito é muito importante. Isso é muito importante. Então, esse assim, no fundo, claro, aproveitar essa oportunidade. Aproveitar a oportunidade de envolver-se com o filho, né? Dependendo da família, até delega isso. Tem outras pessoas que põem etiqueta linda, que tal, já separam tudo. Mas se o filho vê que você está pendente, e está pendente desses sentimentos dele aí também, e de onde ele vai apoiando as bases do que ele é, da sua estrutura mesmo, né? Essa sua estrutura existencial, não está ali apoiada no que eu tenho, né? As provas de que minha mãe me ama não é só porque ela compra coisas legais para mim. Não, é porque ela participa da minha vida, ela se importa com a pessoa que eu sou e com a pessoa que eu quero ser, né? E isso tudo dá para ela uma segurança diferenciada, né? Então a gente quer que seu filho, sua filha, tenha essa segurança diferenciada e que você aproveite essa oportunidade de começo de ano para formá-lo ainda mais e ser uma família ainda melhor. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para vocês e a gente se vê no próximo. E essa é uma coisa importante. Eu só queria lembrar que os pais são protagonistas de todo o crescimento e a maturidade dos filhos. E não podemos desperdiçar nenhuma ideia, nenhum momento. Seja o começo das férias, seja o final das férias, seja o início das aulas, final das aulas, nós somos os protagonistas. Nós somos responsáveis para fazer esse crescimento na maturidade deles. Então, se você gostou dessas ideias, compartilhe, converse com o teu cônjuge aí, troque ideias, porque a gente precisa ir crescendo. Também mande notícias para nós pelo Instagram, né? Temos aí o Cissa Inei Cluster, a gente responde você, ou alguma outra caminho aí para entrar em contato conosco. Os comentários. Beijo para vocês e até o próximo. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.